Mais uma vez, graça e paz, igreja. Amém? Amém. É bom adorar o Senhor e saber que Ele nos redimiu com o seu sangue. Ele nos deu nova vida. Ele nos resgatou daquilo que era a nossa morte certa. E hoje Ele nos deu a chance de ter a esperança de viver com Ele por toda a eternidade. Amém? Amém. Muito bem, vamos estar meditando então na palavra de Deus e eu estive orando e pedindo ao Senhor essa palavra. Eu me deparei com esse texto que é tão conhecido, esse salmo que é tão conhecido, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que Deus ministrou aqui. No Salmo 139, você pode abrir lá. Vamos ler esse salmo tão conhecido, só os dois últimos versículos, né? Salmo 139, versículo 23 e 24. Diz assim ali: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que Teu Santo Espírito se move entre nós, Pai, que Ele nos chama a ouvir a Tua voz e, como já temos ouvido, Pai, ouvido através de cada minuto que estamos aqui com o propósito de adorar o Teu nome, Pai. Por isso, Senhor, fala mais uma vez através da Tua palavra, assim como falaste no meu coração, fala da Tua igreja, porque é o que nós queremos, Senhor, ouvir a Tua direção e andar nesse caminho, Senhor, para que a Tua vontade se cumpra em nós a cada dia, Pai, e assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto eu orava, igreja, sobre esses versículos e essa parte, e eu pedia, Senhor, me dê uma palavra, me dê. E eu quero que o Senhor fale através de mim, que o Senhor ministre ao coração da Tua igreja e que Tu digas o que o Senhor quer falar, e não que venha o meu entendimento, aquilo que eu entendo, aquilo que eu quero falar. E de repente, no meio da minha oração, eu passei a falar uma frase que empacou a minha oração ali. E eu dizia: Senhor, ministra no coração da Tua igreja, ministra a Tua palavra, mas ministra o que o Senhor está vendo. E aqui eu parei. O que o Senhor está vendo? Passei a dizer essa frase só: Senhor, o que o Senhor vê? O que o Senhor vê? E mais do que óbvio, parecia que a resposta viria, porém, em todos os sentidos, né? A resposta era: Ele está vendo o coração. Em todos os sentidos, a motivação, a intenção, mas Ele está vendo o coração de cada um de nós cristãos, servos de Cristo e que quer servir a Cristo. A história da igreja, que é formada por pecadores arrependidos, alcançados pela verdade, é a história de homens e mulheres e crianças que compreenderam a sublimidade e o temor contidos no resumo da lei e dos profetas, que diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e primeiramente de todo o teu coração. E quando eu penso nesse versículo que Jesus resumiu a lei e os profetas, eu lembro da Dona Maria. Hoje ela não está aqui, né? A Dona Maria e eu convivendo nos pequenos grupos, e ela
A Adelaide, um dia conversando com ela dizendo que ela fica insistindo para ela levar ela no discipulado. Eu quero ir no discipulado, ela disse. E isso tocou o meu coração. Amar ao Senhor com toda a sua força. Aos seus 90 anos ela quer amar ao Senhor com a força que ela tem. Eu quero ir para o discipulado, eu quero ir para o PG, eu quero servir ao Senhor. E afinal, o que há no coração daqueles que um dia se tornaram pecadores arrependidos? O que há no coração, ou o que Deus pode ver no coração daqueles que se encontraram com a verdade de Deus? O que há nesse coração? E muitos acham maravilhoso esses versículos aqui, né? Fala ao nosso coração e perdem, né? Acham que esse versículo está falando sobre Deus vasculhar alguma coisa no meu coração, se Ele achar alguma coisa de errado e Ele conserte em mim essa coisa errada. Mas eu meditando sobre esses versículos, me parece que não era esse o entendimento de Davi. Não era bem isso. Porque o Salmo todo fala de uma coisa profunda a respeito do conhecimento de Deus e o conhecimento que Davi tinha a respeito desses versos, né? Porque no início, você pode olhar ali no versículo de 1 a 4, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. E parece contraditório com o final do capítulo, que diz: Senhor, sonda o meu coração, olha os meus pensamentos e vê se há alguma coisa errada, e guia-me pelo caminho eterno. Parece meio contraditório, mas não é. Porque essas últimas palavras de Davi não são em relação ao conhecimento de Deus a respeito de Davi. Mas era Davi, não é um pedido de Davi para que Deus conhecesse ele, mas era para que Deus revelasse para Davi mesmo qual era o caminho errado que ele estava fazendo, porque ele mesmo não sabia. Então era um pedido para que Deus revelasse para Davi como era o seu coração, porque Deus conhece a palavra que nem chegou na minha língua e Ele já sabe. Então aqui eu vejo que Davi estava pedindo não que Deus conhecesse, mas que Ele mostrasse quem Davi era e aonde o coração dele estava indo. E por isso o pedido de Davi no final desse capítulo é: sonda, Senhor, meu coração e me mostra qual é o meu caminho, porque eu tenho me perdido às vezes, mas Tu conheces qual é o meu caminho. A verdade é que muitas vezes nós não sabemos aonde o nosso coração está indo e quais são as preocupações dos nossos pensamentos que têm ocupado os nossos pensamentos. E eu, meditando nessa palavra, eu fui olhar o que queria dizer essa palavra coração no hebraico, né? A palavra lev, ela também significa outras duas coisas que eu achei muito interessante: centro, meio. E isso me fez pensar, era como se eu trouxesse e lesse de novo isso aqui, era como se Davi estivesse dizendo: me mostra onde está o centro da minha vida, sonda meu coração, me mostra onde está esse centro da minha vida. E o pedido de Davi era que Deus mostrasse
para ele qual era o maior desejo dele. Desejo de Davi. Qual era o desejo que estava no centro da vida de Davi? O que dava sentido de vida para Davi? Senhor, sonda o meu coração. Me mostra o que está no meio desse meu coração. Qual é a intenção desse meu coração? O que realmente ocupava o pensamento dele? E se o caminho que Davi estava trilhando o levaria até Deus. Por isso ele pede: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, que é o teu caminho, que vai me levar para ti. E essa era a oração de Davi. E eu oro e vejo que o pedido de Davi não é para ficar ali no Salmo 139. Não é para ficar com ele naquela época. E ele deve ser um pedido de cada um que um dia foi alcançado por esse amor de Deus. Senhor, sonda meu coração. Eu me deparei com esse pedido e eu fui confrontado pela palavra de Deus. Porque eu vi que de tempos em tempos, todo cristão, todo homem de Deus, toda mulher, toda criança, todo aquele que entregou uma vez a sua vida para Cristo, ele deve se perguntar se nós estamos amando a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Essa é uma pergunta que precisa permanecer conosco. E de tempo em tempo eu preciso fazê-la a mim mesmo. Se ainda dentro do meu coração há o desejo de passar mais tempo com a palavra de Deus, se há o desejo de permanecer na presença dele, se os meus pensamentos estão tão cheios de preocupações que eu não consigo mais me concentrar naquilo que Deus tem falado a mim, eu preciso me perguntar. Eu preciso perguntar para Ele se eu inverti os valores da minha vida, do meu centro, e eu comecei a andar por um caminho mau no lugar do caminho eterno. Eu preciso me perguntar se a centralidade da minha vida hoje ainda é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento. De tempos em tempos eu preciso me perguntar. De tempo em tempo eu preciso fazer um check-up espiritual. Eu preciso perguntar para o Senhor se eu realmente estou nele. E uma das perguntas que devemos fazer a nós mesmos é: o meu amor por Cristo tem crescido? Quem faz parte da Igreja de Jesus Cristo com toda certeza ama Ele. Eu sei, amo ao Senhor. Mas há níveis de amor. Há níveis. Porque alguns amam com toda a sua força a Deus, outros só com a metade. Alguns conseguem amar ao Senhor de todo o coração, mas outros entregam só parte desse coração. E outros apenas amam com a sua alma, e eu me refiro à alma como as emoções, como o centro ou o lugar onde as suas emoções e a sua vontade domina ou é exercida. Alguns conseguem amar a Deus com suas emoções, com a sua alma, mas não conseguem amar Ele com o seu entendimento. E não deveria ser assim, mas é. Muitas vezes acontece isso no meio da igreja. E eu não acho isso um problema tão grave.
se comparado ao problema de você passar tempos e tempos na sua vida, na sua caminhada cristã, anos sendo crente, sendo um cristão, e não perceber que você tem amado Ele pela metade. Não perceber que você não entregou totalmente o teu coração para Ele. Que o problema, na verdade, é passar esse tempo e eu continuar amando a Deus com a metade do meu coração. É passar todo esse tempo e o esforço para amar Cristo é apenas metade do esforço que eu empenho para amar a minha casa, para amar os meus bens, o meu dinheiro, o meu trabalho, os meus familiares, e assim vai por diante. Eu despendo toda a minha força para amar coisas que estão perto de mim, mas eu só me esforço pela metade quando é em relação a amar a Deus. Esse é um problema. Esse é um problema porque eu me encontro em Marcos 8, 34 e 35, diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvar-se-á. Quando você vem para Cristo, o teu coração não pode ser mais dividido. Ele não pode. Ele não pode ser mais comandado metade por Jesus e metade pelos seus sonhos. Ele não pode ser comandado metade por Cristo e metade pela sua vontade. E aí Cristo coloca um desafio quando Ele diz: vocês não podem amar dois senhores. Ou vocês vão servir a Deus ou as riquezas, ou vocês vão agradar um e vão aborrecer o outro. Quando você se depara com a cruz de Cristo, até quando você está disposto a negar a si mesmo? Até quando? Quando eu me deparo com essa cruz, até quando eu estou disposto a negar os meus sonhos, os meus projetos, os meus planos, para cumprir os sonhos dele, os projetos dele, os sonhos dele, para a minha vida e para a vida da igreja? Quanto você consegue odiar a si mesmo, a sua vontade, por causa de Jesus? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Até quando? Cristo não quer saber o seu nível de teologia. Ele não quer saber se você é rico. Ele não quer saber se você é politicamente correto. Ele não quer saber. Ele vê o coração. Foi essa a resposta que Deus me deu. Ele vê o coração. Ele vê a intenção do seu coração. E uma pergunta me pegou de jeito. Você sabe responder a si mesmo se você ama Cristo hoje mais do que ontem? Não há como fugir dessa pergunta. Não há. Não tem como ficar sem responder, porque Cristo já sabe a resposta. Não há, porque Ele sabe quando um amor está crescendo no coração de uma pessoa. Porque Ele mesmo diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele diz: se alguém amar pai ou mãe, ou filhos, ou esposa, ou qualquer um, mais do que a mim, não é digno de mim. Ele sabe quando o amor de alguém está crescendo ali dentro.
E é claro que não estou falando aqui sobre desprezar familiares. Claro que não. É pesar a vontade de Deus para a minha vida e a vontade dos outros para a minha vida. A vontade humana e a vontade de Deus precisa ser pesada. E com certeza você precisa optar por aquela que faz o teu coração se encher. Em que momento da caminhada nosso amor por Ele começou a esfriar? Em que momento? Em que momento da caminhada nós passamos a trilhar o caminho mau no lugar do caminho eterno? Quando Davi diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando que eu esqueci de trilhar o caminho eterno? Eu de repente me desviei desse propósito eterno que Deus tinha para a minha vida, e eu fui atrás daquilo que parecia ideal para mim. E às vezes nós justificamos naquilo que já fizemos para Deus, ou nos justificamos, né? Porque nós estamos fazendo alguma coisa no reino de Deus, né? Eu amo a Deus porque eu faço isso na igreja. Eu amo a Deus porque Cristo me separou, porque eu sou um líder, porque eu sou um seminarista. Eu já automaticamente eu amo a Deus. Ou mesmo só dizendo: eu não nego que eu vou na igreja e por isso eu amo Jesus. As pessoas aí fora me perguntam: o que você vai na igreja? Vou na igreja, Então eu amo Jesus, se eu disser assim. Mas aqui eu não estou falando disso. Tudo isso é bênção. Você servir, você ministrar, você cumprir o teu chamado, tudo isso é bênção. Mas a gente está falando aqui a respeito do amor de Deus. O amor que você tem por Deus e que Ele vê no teu coração. Qual é esse nível de amor? A intenção do teu coração em servir a Cristo. Quando você orar, você vai perceber que a intenção de você fazer qualquer coisa dentro da casa do Pai é porque você ama Ele, ou aquilo se tornou uma obrigação para você, ou aquilo se tornou: não, eu tenho que ir na igreja porque é normal ir na igreja no final de semana, ou porque eu preciso ser salvo. O que Deus vê no teu coração? Há uma essência, irmãos, há uma essência que ela não pode ser perdida. Sabe, houve uma igreja que fazia tudo certo. Houve uma igreja que trabalhava com dedicação, que trabalhava com empenho naquilo que ela tinha que fazer. Ela não suportava homens perversos e mentirosos. Ela expunha eles e dizia: não sigam esses homens, porque eles não estão seguindo a palavra de Deus. E essa igreja chegava a padecer perseguições, e ela permanecia firme. Disse: não nego Jesus. Mas essa igreja, ela esqueceu de fazer o pedido de Davi: Senhor, sonda o meu coração, me mostra o caminho mau que eu tenho andado. Eu me desviei do caminho eterno, me mostra. Ela esqueceu de fazer esse pedido. Você pode abrir lá em Apocalipse.
Apocalipse capítulo 2. Versículo 2 diz assim: eu conheço as tuas obras, assim o teu labor, o teu trabalho, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste o teu primeiro amor. O primeiro amor onde a cruz ocupava o teu pensamento a cada segundo. O primeiro amor onde ele te fazia chorar só de pensar que há pessoas que estão indo para o inferno ali fora e elas estão indo sem Jesus, elas não conhecem. E esse primeiro amor te dizia: meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu conheci esse amor, e é só esse amor que pode transformar essas vidas e mudar o caminho mau delas e trazê-las para o caminho eterno. Aquele amor que não deixava você parar de estudar a palavra de Deus, que era muito bom. Aquele amor que, quando você se trancava para orar no quarto, você já não queria mais sair dali. Cadê esse amor? E quando você entrava na presença de Deus e você dizia: eu não quero mais sair daqui, tá bom? Deixa as outras coisas, eu estou aqui. Aqui é muito melhor. Você trocou esse amor por preocupações no teu coração. Você trocou esse amor por horas e horas de televisão, por horas no celular, na internet, e quando chega a hora de orar e ler a palavra, eu estou cansado demais, não vou mais. Quando isso se esfriou? Quando foi que eu troquei aquele amor que eu tinha pela presença de Deus, pela palavra, por causa de livros, de outras coisas que ocuparam o meu tempo e não me aproximaram de Deus, pelo contrário, me afastaram dele, me afastaram desse primeiro amor? Quando foi? O amor que te levava a falar da cruz se apagou, e agora você fala o tempo inteiro, o tempo lá fora, do dinheiro, dos sapatos, das viagens, etc. E etc. Falar de Jesus já não é mais tão atraente. Quando foi que se apagou a chama que fervia no teu coração e agora parece que é uma obrigação fazer todas as coisas? É uma obrigação eu estar aqui ministrando, é uma obrigação eu tenho que ir no final de semana no culto, eu tenho que discipular. Quando foi que mudou a frase de eu amo fazer isso para eu tenho que fazer isso? Quando? Acabou a alegria em servir sem esperar nada de glória e reconhecimento. Acabou. Acabou a vontade de vir aos cultos, eu não sinto mais nada. Acabou
que o meu coração se tornou empedrado, porque não escuta mais a voz do Espírito. E você nem sabe como isso aconteceu. Deixa eu ministrar uma coisa para vocês, irmãos. Uma coisa que Deus ministrou ao meu coração, antes de tudo. Nós só perdemos o ânimo de servir na igreja, de vir aos cultos, e a sensibilidade espiritual, porque tem uma coisa errada com a minha comunhão pessoal com Deus. Não é por causa do serviço, não é por causa da igreja, não é por causa do culto. É porque tem uma coisinha aqui dentro que não está no lugar certo. O centro, o meio do meu coração. Pode ser que eu esteja trilhando um caminho mau, em vez do eterno. Em algum momento aconteceu com você o mesmo que a igreja de Éfeso. Em algum momento. Você fazia tudo certinho, mas a alegria de amar a Deus de todo o seu coração se perdeu. Abandonaste o teu primeiro amor. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. A palavra diz ali em Apocalipse 2:5. Lembra-te de onde caíste. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Lembra-te da alegria que você sentia em servir ao Senhor lá no início, quando você entregou a vida para Cristo. Não tinha tempo ruim, não tinha data melhor do que o domingo para vir à casa de Deus e ouvir a palavra e se encher do Espírito Santo, mais ainda. Não tinha. Lembra-te de onde caíste. Lembra de quando a oração era a primeira coisa do dia que você fazia. E não levantar reclamando porque isso está assim, porque isso é difícil, porque as preocupações tomaram conta dos meus pensamentos. O pedido de Davi precisa ser feito a nós, por nós, a Deus. Lembro das madrugadas que eu passava com Deus. Não tinha preço. Lembra das madrugadas que você falava com Deus? Que Ele te acordava no meio da noite e você ia orar, e você ia dizer tudo aquilo que você queria perante Deus. Dos momentos com a palavra, que você não só lia a Bíblia, mas meditava nela. Lembra dos momentos que não era suficiente 10, 15, 20, 30 minutos na presença de Deus. Você simplesmente ficava ali, às vezes sem falar uma palavra, mas você ouvia a voz do Espírito ministrando no teu coração. Lembra-te de onde caíste. Você tem que lembrar. Você tem que lembrar. Tem que lembrar quando nada mais era prioridade na tua vida. Tudo mais não tinha a intenção, o teu esforço, não tinha a tua alma depositada e não tinha todo o teu coração depositado. Porque todo ele estava lá, no amor a Deus. Eu preciso de Deus. Eu não vivo sem Ele. E há algumas perguntas que precisamos fazer. Eu quero que você olhe no fundo do teu coração e se pergunte:
Existe alguma coisa que você ama mais do que a Cristo? Existe alguém que você queira mais do que a Jesus? Existe alguém que você serve mais do que Jesus? Existe alguém que você sirva e você dedique o seu tempo mais do que a Jesus? Alguém que você fale dessa pessoa mais do que fala de Jesus? Se a resposta for sim, existe alguém, você perdeu o seu primeiro amor. Alguma coisa substituiu o centro da tua vida. Se nós queremos ser essa igreja da nova geração, nós precisamos rever o nosso coração, o centro do nosso coração, o meio do nosso coração. Se o nosso caminho ainda é o caminho eterno, se nós queremos ser essa igreja que anda no caminho eterno e que anda nas veredas antigas, nós precisamos ouvir as palavras de Jesus. Lá em João 12, 24 e 25 diz assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. Seus planos, suas vontades, os seus desejos, seu status na sociedade, a sua riqueza, tudo isso precisa morrer, ser trocado pelos planos de Deus para a tua vida. Mas esse é o desejo daquele que diz: o meu coração é todo teu. Aquele que diz: acende de novo o fogo em mim. Amar a própria vida, a sua maneira de viver, o seu jeito de fazer e levar a vida, faz com que você esqueça como é amar Cristo de todo o coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E aqui é que precisa mudar o nosso coração. Não deixa isso acontecer. A palavra pode ser ou parecer pesada, mas na verdade não é. É um alerta para que a gente permaneça no caminho eterno. Mas se por acaso faz muito tempo que você não faz essa oração: Senhor, sonda o meu coração, mostra o centro da minha vida, mostra onde os meus pensamentos estão me levando, se eles estão me levando até Ti, ou se eu estou indo pelo caminho mau. Ela precisa ser feita, essa oração, se você não faz ela há muito tempo. Que no meio da caminhada a gente acaba esquecendo quem Deus era lá no início para nós. Que lá no início eu não tinha melhor tempo, eu não esperava por mais nada tanto como eu esperava para eu chegar em casa, me trancar no quarto, pegar a palavra e dizer: Deus, fala comigo nisso aqui agora, eu preciso, eu quero crescer mais. Sei lá quantas vezes eu já li a palavra, mas não importa quantas vezes eu li, importa o quanto eu deixei ela me moldar a imagem e semelhança de Cristo.
vai impactar na nova geração é a igreja que anda no caminho eterno, nas veredas antigas. É a igreja que vai dizer: Senhor, sonda o meu coração e muda a centralidade da minha vida para a tua vontade. Deus nos livre de amá-lo menos hoje do que ontem. O caminho tem que ser o inverso. Eu preciso amar Ele hoje mais do que ontem. Amém, igreja? Se coloque de pé para chamar o ministério de louvor aqui. E ao cantar essa canção, que você possa fazer dela uma oração. Se assim é o desejo do teu coração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu sei que essas palavras são palavras que nos chamam, Senhor, a lembrar, Senhor, do quanto o Senhor ministrava ao nosso coração ali no início. Deus, livra-nos, Senhor, de esquecer o quanto nós amávamos o Senhor quando o Senhor nos encontrou perdido, sem rumo, sem direção, sem nenhuma esperança nesse mundo, Pai. Quantas vezes na caminhada esquecemos, Senhor, do que o Senhor fez por nós e passamos a trilhar planos próprios. Nós fomos alcançados com a Tua verdade, Deus. Nos arrependemos, Senhor, e nós sabemos que o Senhor tem planos perfeitos para mim. Mas quantas vezes nós trocamos esses planos pelos nossos? Deus nos ajuda, Senhor, a lembrar do lugar onde nós trocamos o nosso caminho. Trocamos o caminho eterno pelo nosso caminho. Deus, ajuda-nos, Senhor, a lembrar de onde nós caímos. Nós estamos, às vezes, fazendo as coisas por obrigação, Pai, não. Por favor, nos lembra, Senhor, a cada dia que a gente tiver que servir, seja um irmão, seja, Senhor, a Tua casa, que nós lembremos, Senhor, que nós estamos fazendo isso não por causa do que nós queremos ou porque nós temos que fazer, mas porque nós amamos o Senhor, Pai. O Senhor fez tudo o que fez por nós por uma simples razão, porque o Senhor nos amou. Por que nós teríamos que fazer diferente? Livra-nos, Senhor, de amar, Senhor, a Ti menos hoje do que ontem. E eu te peço, Senhor, nos ajuda, Pai, a lembrar que o Senhor nos ama, Pai. Que não há motivo maior, Senhor, para amar, Senhor, a Ti de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com toda a nossa força, Pai. Não há motivo, Senhor, maior do que o Teu próprio amor em nossas vidas, Pai. Eu oro, Senhor, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja, Senhor. Que pessoas que realmente amam o Senhor têm se revelado nesse meio, Pai. E, Senhor, se houver aqui alguém que se identificou, Senhor, amando ao Senhor pela metade, se esforçando para tantas outras coisas e não se esforçando em amar o Senhor, que essa pessoa, Senhor, possa voltar, Senhor, para sua casa e fazer uma nova aliança com o Senhor, uma aliança de amar ao Senhor de todo o coração.
de não mais andar pelo caminho onde a vontade dele é a que reina sobre ele, mas que ele peça, Senhor, que a tua vontade seja o centro da sua vida. Assim como eu peço, Senhor, que se de alguma maneira em meu coração eu perder o rumo, eu te peço, Deus, me põe de volta no caminho eterno. Eu não vivo em outro lugar senão no centro da tua vontade. Eu não quero. Ajuda-nos, Senhor, como pecadores arrependidos, a voltar, Senhor, para o teu caminho dia após dia, Senhor, carregando a nossa cruz, rumo, Senhor, à crucificação do nosso eu, para que o Senhor viva em nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu faço essa oração agradecida ao Senhor por tudo que o Senhor tem dado a nós e pelo teu amor que nunca acaba, Pai. Em nome de